E quando eu trato desses assuntos relacionados à biologia, eu sempre acho interessante analisar eles por uma ótica evolutiva. Então, ver como certas características ou comportamentos de um ser ajudaram ele a sobreviver ao longo do seu processo de evolução. E quando a gente olha para o sono, a necessidade de dormir 8 horas por dia, ele é até que bem custoso, né? Porque você passa 1/3 do seu dia dormindo, né? 8 horas, em que você não está absorvendo calorias, que são importantes para a sua sobrevivência, e você está vulnerável a ataque de predadores e outros competidores. Isso significa que se essas 8 horas não fossem extremamente importantes, esse comportamento teria sido desselecionado ao longo da evolução. Então, isso mostra a importância de ter essas 8 horas por dia, né? Então, vamos direto ao ponto. Qual que é a importância do sono? O que está acontecendo no nosso cérebro e no nosso corpo enquanto a gente está dormindo? É muito interessante essa abordagem evolutiva que você comentou. Se a gente pensar antes do Edison, que criou a lâmpada, a energia, nós íamos dormir com o sol e a gente acordava com ele. E como você mencionou, as pessoas se protegiam de predadores. Não existia luz. Elas tinham que se recolher e elas se recolhiam cedo, 6, 6:30, 7 da noite. Era uma sopa rala, um pedacinho de pão, uma vela, e essa vela era apagada e as pessoas iam dormir. E às 4, 5 da manhã o sol se levantava e a gente levantava com ele para trabalhar na roça, na lida. O dia começava com o sol e o dia terminava começava. com o sol. E por que não perdemos esse tempo de sono? Porque ele realmente é fundamental. Ele é o comportamento que mais ocupa o nosso tempo. Se você perde horas de sono, a sua defesa do organismo fica comprometida. Pode reparar, uma pessoa que não dorme bem, em véspera de vestibular, por exemplo, não só ela fica mais ansiosa, mas ela tem mais amidalites, mais problemas de pele, pode ter caspa, ela pode ter mais susceptibilidade a viroses, a fungos. Nós temos diversas situações que mostram que o sono é essencial para uma vida de qualidade. E a gente vai falar sobre os estágios do sono, quando a gente dorme. Você vê muita desinformação na internet, esses posts que a gente nunca tem certeza da fonte, você fica um pouco pé atrás. Então, o que a ciência diz? Quais são os estágios do sono? Como é que é o processo que acontece quando você fecha o olho até você acordar? É por isso que tem que ter a ciência, porque a ciência não tem fake news, né? Exatamente. Tem que procurar as fontes, de verdade. Nós temos o sono dividido em 2 grandes estágios, que a gente chama de REM, que vem do inglês Rapid Eye Movement, que foi descoberta na década de 50. É o estágio que a gente sonha. Por isso que vem a denominação movimento rápido ocular. É a fase que a gente sonha e quando a gente sonha, a gente mexe os olhos. Pode reparar isso no cachorro, no gato ou na gente mesmo. A outra fase, que não é sonho, é colocar um não na frente. Então, a gente tem a fase REM, igual a sonhos, e a fase não REM. A fase não REM, ela é distribuída em 3 fases. N1, que vem do não, né? Não REM, então é não REM 1, o 2 e o 3. E eles predominam na primeira parte da noite. Vamos imaginar uma noite de 7 a 8 horas. Então você, Vitor, se deitou às 10 horas da noite. Nas primeiras 4 horas, você vai ter um predomínio do sono não REM. Você vai começar em N1, N2, N2, N1, N3, um episódio de REM. Então você não vai indo 1, 2, 3, às vezes você volta. Você volta. Pode acontecer de você adormecer rapidamente, mas aí com a onda de calor que nós tivemos aqui em São Paulo, a onda de calor do Rio de Janeiro, por exemplo, você vai lá e superficializa o seu sono e você volta a adormecer. Aí o cachorro do vizinho late, aí você tem um despertar de novo. Então assim, você vai indo nesse jogo de N1, N2, N3, N2, aí você vai ter o primeiro episódio de REM, que é dos sonhos. Do momento 0 que você foi deitar até o primeiro episódio de REM numa noite normal para uma pessoa saudável é 1h30. Em outras palavras, a gente leva 90 minutos para a gente ter o primeiro episódio de sonho e ele é curto. Aí você vai para N3, N2, N1, N2, N3, N2, N3, segundo episódio de REM. Isso vai ocupar 4 horas, que a gente chama de sono essencial. Então assim, não estou dizendo isso como uma recomendação. Estou dizendo que numa situação que não é a ideal, se a pessoa precisasse dormir poucas horas, em 4 horas, ela teria o que a gente chama de sono essencial. Ela passaria por 2 desses ciclos.
Só que não é o fundamental para nós. Para nós é um sono de qualidade. A qualidade vem com as horas seguintes, que pode ser mais 1 hora, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Depende de pessoa para pessoa. Na segunda parte da noite, ou seja, depois das 4 horas, você vai ter um predomínio de sono REM, de sonhos. A gente sonha muito na segunda parte da madrugada. Por isso que é muito mais comum você lembrar de um sonho assim que você acorda de manhã quando toca o despertador. Você acabou de ter ele. E aí você vai ter menos o sono não REM, porque o cérebro vai fazer você ir para uma direção de sonhar muito. Você vai mexer muito os olhos, você vai ter um relaxamento muscular e você vai ter esse conteúdo onírico que a gente chama de sonhos. Então a gente tem a totalidade do sono, ele é do não REM mais o sono REM. Quem confere um bem-estar físico e psicológico para o nosso sono são os sonhos. Isso que eu queria falar também sobre o que é o sonhar, né? Que a gente vê várias teorias que dão até um misticismo. Se você sonha com cobra, significa que você está com ansiedade, alguma coisa desse tipo. Qual que é a motivação da gente ter esses sonhos, histórias na nossa cabeça, que às vezes não tem sentido nenhum, né? Qual que é a questão evolutiva, né? Que benefício isso trouxe pra gente? Um bebê, o dia que ele nasce, ele vai dormir 16 a 18 horas de sono. 50% do que ele dormir é sonhar. Então, vamos imaginar um bebê que acabou de chegar, está no berçário ainda do hospital, ele sonha aproximadamente 8 horas naquele dia de 24. Logicamente, de sua forma polifásica, que ele acorda, dorme, acorda, dorme. Com o que um bebê que tem 24 horas de vida sonha? Como são estudos, a gente fala ainda em hipóteses, né? Provavelmente com o cheiro da mãe, com a voz da mãe, com o batimento cardíaco da mãe. Por que esse cérebro, que não tem informação alguma ainda, ele sonha tanto? O que se acredita que o sonho seja fundamental para o amadurecimento do sistema nervoso central. Porque não vai ter outra fase na sua vida que você vai aprender tanto. Com o passar dos dias, ele vai ser apresentado para o pai, para os avós, para o irmãozinho, para a irmãzinha, para os primos, para o gatinho, para o cachorro, para o vizinho, para o mundo novo, para um berço novo. E aí, primeiras palavras, o primeiro falar, o engatinhar, o andar. E essa criança sonha muito. Esse sonho vai reduzindo ao longo da vida, Vitor. Então, assim, você hoje, desculpa perguntar a sua idade? Eu tô com 25. 25. Você sonha aproximadamente 20% do meu sono. Do seu sono. E sua mãe, né, grande arquiteta, famosa, ela, por volta de 17%, 18% do que ela dormia é sonhar. Entendi. Isso diminui muito depois de um tempo? Vai ficar entre 15% até 20%. Ou seja, o sono REM começa com 8 horas e ele vai terminar com 1h30 no final da vida. As pessoas também costumam dormir bem mais quando são bebês, né? Que você falou que bebês dormem a maior 16, parte 18 do dia. horas. Isso. E quando as pessoas mais velhas, baixa bastante, tá para mais ou menos 6 Diminui. horas. Então, é um triângulo deitado. A gente começa com 16, 18 horas, você vai diminuindo. Hoje, a gente está numa faixa etária, adultos jovens, entre 7 e 9 horas. E na terceira idade, no envelhecer, nós vamos ficar com mais de 4. Idealmente, entre 5 e 6 horas ou mais, se a pessoa conseguir. Lembrando que são pessoas saudáveis que nós estamos falando. Se a pessoa for acometida por doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, infelizmente esse sono perde a sua qualidade. Entendi. Interessante isso, que não só você reduz a quantidade de sono que você tem, mas a porcentagem de tempo que você passa sonhando durante ele ao longo da vida. De 8 horas nós vamos para 1 hora e pouco.